Provérbios 19:18 diz assim, ó, discipline teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Gente, olha o peso disso. Isso aqui está na Bíblia. Isso é um texto bíblico que eu estou lendo para vocês. Presta atenção no que esse texto está dizendo. Discipline os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não fica esperando ficar mais velho, porque a cabeça fica dura. Eles não vão... Aí acabou, assim, vai ficando mais difícil cada vez. Enquanto ele está pequeno, que tem idade, discipline. Porque se você não faz isso, olha o que o texto está dizendo. Se você não faz isso, você vai estar cooperando para a morte deles. Para morrerem mais cedo. De forma trágica. Por caminhos tortuosos. Porque olha aqui, discipline teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte dele. A negligência em disciplinar os filhos enquanto eles têm idade para serem disciplinados é você estar cooperando para que eles entrem por caminhos tortuosos daqui a algum tempo. Aí depois não adianta nada. Meu filho morreu assim, morreu daquele jeito e tal. Quando ele era criança, se disciplinou? Se ensinou o caminho correto para ele do Senhor? Não ensinou. Aí cresce, não quer saber de mais nada, segue por outros caminhos, que são caminhos tortuosos, e não segue o caminho do Senhor, vai morrer. E a Bíblia lança sobre os pais a responsabilidade pela morte precoce de filhos que não foram disciplinados. Você tem noção do que esse texto está dizendo? A Bíblia está dizendo que um pai que não disciplina o filho, que é omisso, gente, isso aqui me dá um temor tão grande no meu coração, porque eu tenho uma filha. E olha que o texto está dizendo, se eu for omisso com relação à minha filha, não educá-la no caminho do Senhor, não disciplinar ela quando ela precisa, e ela crescer sem a disciplina de Deus, porque eu fui omisso, sempre estou cansado para disciplinar minha filha, tudo mais, e ela crescer se desviando do caminho do Senhor, e por uma fatalidade morrer em caminhos tortuosos porque eu não a disciplinei, a Bíblia diz que a culpa da morte é minha. Eu vou dizer um negócio aqui que eu sei que é pesado, mas existem muitos pais que estão carregando nas mãos o sangue dos seus filhos, porque foram negligentes enquanto eram crianças e não os disciplinaram enquanto eram crianças. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, a gente quer ganhar muito dinheiro, a gente quer isso, quer aquilo e tal, e não sei o quê, e esquece do que é mais importante, que é de termos tempo para os nossos filhos, para educarmos os nossos filhos. Aí eles crescem, se desvirtuam, e a gente quer ficar revoltado. Aonde eu errei? Errou não disciplinando. Aí eles morrem, e a Bíblia diz que o sangue deles está nas mãos desses pais que foram omissos. Às vezes eu falo assim, hoje nós vamos falar sobre a educação e a instrução dos caminhos do Senhor. A gente pensa, isso é um assunto leve e tal. É porque a gente não para refletir na seriedade do assunto. Se tornou algo meio banal, algo meio assim, o pai tem que disciplinar o filho e tal. E também a gente, fica aquela coisa. Mas olha a responsabilidade que a Bíblia lança sobre nós. Quando nós vamos estudar o assunto, aí a gente vê a seriedade, a responsabilidade que recai sobre nós que somos pais. É por isso que nós não podemos ser negligentes de modo algum com os nossos filhos. Nós temos que levá-los a conhecer a palavra de Deus, custe o que custar. Eles devem entender que só há um caminho, e o caminho é Cristo. E eles precisam caminhar pelo caminho que é Cristo. E isso tem que ser feito o quanto antes. Enquanto são crianças, enquanto estão pequenos. Porque quando eles crescerem, a coisa fica mais difícil. Bem mais difícil. E a Bíblia diz, se eu fui negligente, se o pai, se a mãe foi negligente ao educar os seus filhos, e esses filhos morrerem em caminhos tortuosos pela negligência dos pais, esses pais cooperaram para a morte desse filho. Carrega nas mãos o sangue desses filhos. É pesado? É a palavra de Deus.